Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável, aquele encontro na semana que nós paramos a vida corrida lá de fora para falar de saúde. Meu nome é Fabiola, vocês já conhecem, eu sou mãe, sou nutricionista e consigo parar uma vez na semana, uma horinha, para falar um pouquinho sobre minha saúde, seja ela física, emocional, espiritual, porque esse encontro semanal tem que agregar valor para a minha vida e para a sua. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, porque ela é uma grande amiga minha, já é a terceira vez que ela vem ao Pausa Saudável, e ela é tão rica de conhecimento que toda vez que ela vem é um tema novo. Lá atrás, se você voltar ali nos podcasts que a gente já tem gravado, ela falou inicialmente sobre força feminina, sobre força masculina, depois eu acho que eu esqueci que a gente falou pela segunda vez, sobre liderança a segunda vez. E hoje nós iremos falar sobre um tema, um projeto novo que ela está construindo para as empresas, né? Baseado em saúde mental, em NR1. E quem sabe você, empresário que está me assistindo, vai se beneficiar e contratar a Marília. Porque hoje, olhar para a saúde mental, sinceramente, é um dos maiores pilares que a gente tem que conseguir ter plenitude na saúde mental para poder a gente caminhar para as outras áreas da vida. Então, Marília, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui. Ela é uma enciclopédia, gente. Vocês têm que prestar atenção do começo ao fim desse podcast. Ah, que delícia. Bom, meu Brasil, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que você vai nos assistir, né? Eu sou imensamente grata à Fabi, a Fabi é aquele tipo de pessoa que, você tá no momento do start, liga pra Fabi, que ela sempre tá no gás, né? Ela sempre tá decolando, então, e eu adoro essa energia. E realmente são assuntos distintos, mas eles são assuntos complementares. Porque quando a gente olha hoje para essa necessidade, essas novas diretrizes da NR1, e que isso não é mais uma escolha do empresário, isso já é uma lei que vai começar a entrar em vigor no sentido de cobrança de autuação a partir de março do próximo ano, inclui toda a complexidade humana. Sim. Né? Então, quando a gente vai para dentro da empresa para entender como está a qualidade emocional das pessoas, a gente vai falar sobre energia feminina, sobre energia masculina. Nós vamos falar sobre a liderança, sobre comportamento, posicionamento. Nós vamos falar sobre gestão das emoções. Então, acaba que esse é um projeto novo, mas não tão novo. Eu acho que num novo formato. Formalmente novo, né? Formalmente novo e atendendo, sim, algumas diretrizes, algumas regras jurídicas, algumas questões que são um pouco mais contundentes, diferente do que eu já venho fazendo. Então agora a gente vai entregar um pacote um pouquinho diferente, mas não deixa de ser tudo muito complementar, e eu acredito que não é à toa que eu tô aqui novamente, né? Você sabe que a primeira vez, gente, que eu fui no podcast dela, eu tinha acabado de me mudar pra cá. Eu acho que eu me mudei no dia 4 e o podcast era dia 7, eu nem tinha, minhas caixas ainda estavam todas empacotadas lá. E como quem já viu o primeiro podcast, até hoje eu recebo feedback desse podcast e até hoje eu vendo consultoria individual a partir desse primeiro. Assistam, gente, é bem legal. Fala foi sobre energia excelente. feminina e masculina, é muito interessante. Inclusive, eu tava numa outra fase e vou reassistir porque a minha vida mudou muito daquela época pra cá. Eu tenho a impressão que aquele podcast foi um portal, né? Foi. E porque eu não todo mundo que absorvi assistiu muito. fala isso. Ah, mas você estava energeticamente inspirada, entendeu? Deus estava falando através de você ali. Eu captei muitas informações e dali eu comecei a estudar sobre essa questão da energia feminina. Eu sempre fui uma mulher com energia masculina muito, assim, real, e por onde eu caminho todo mundo fala. E eu tenho percebido que eu tô dando uma grande equilibrada nisso aí, porque é aquela coisa, né? Se eu quisesse ser sozinha no mundo, aí tava tudo certo, mas a pessoa quer namorar, quer casar. Então, na hora que atravessa a porta de casa, quem manda é o marido, quem manda é o, né? E aí eu não sabia fazer isso, gente. Não, foi surreal, viu? Foi surreal. E é polêmico também, mas é interessante. A gente na liderança tem essa dificuldade, né? Mas enfim, vamos voltar para o tema de hoje. Essa questão da NR1, queria que você explicasse um pouquinho o que mudou, o que vai mudar para as empresas, né? E basicamente essa questão da saúde mental, já que vivemos hoje num planeta, e esses dados eu trago até na minha palestra, a gente está doente coletivamente, e as duas maiores doenças, elas estão relacionadas à saúde mental. Então, depressão e ansiedade é mais comum do que a gente consegue imaginar.
né? Os dados mostram que o Brasil é o país mais depressivo do mundo, mais ansioso do mundo, tá? Para cada 100 pessoas, 7 cometem suicídio. E a raiz desse problema é essa tristeza profunda, essa ansiedade, essa vida corrida, uma cobrança muito grande. E aí, quando a gente vai para dentro das empresas, as pessoas estão sendo afastadas com atestados médicos porque chegam ao colapso, não aguentam a pressão. E aí, né, juridicamente hoje, as empresas são obrigadas a olharem para isso. Mas eu queria que você explicasse, até historicamente, assim, por que estamos nesse momento agora tão decisivo e importante. É muito interessante essa tua fala, porque as empresas, as corporações, ela tem um papel na sociedade muito importante. E aí, vocês vão perceber, gente, que a minha visão, ela é muito do 360. Então, eu não vou falar como se eu fosse uma psicóloga. Primeiro, porque eu não sou psicóloga, eu sou formada em administração. Eu não vou falar como se eu fosse uma advogada, porque eu não sou advogada, né? Para isso, nós temos pessoas capacitadas para cada uma dessas áreas. Eu vou falar como uma pessoa que tem a visão 360 e eu vou falar direto com o empresário, porque vai fazer sentido para ele, porque o que ele quer é o resultado, né? E por que a gente chegou nesse momento? Voltando. As organizações, as instituições, as empresas, seja ela na esfera que for pública, privada, elas têm um papel social importantíssimo. Qual é a importância dessa engrenagem hoje para as famílias? É extremamente necessário. Como que as pessoas vão se sobreviver e ter uma vida digna sem um trabalho? Então, o trabalho por si só ele já é digno. E as empresas, elas têm esse papel muito forte. Algumas empresas entendem isso e sabem que o papel delas estrutural é gigantesco, desde a dignidade financeira para essas pessoas, como a própria dignidade enquanto ser humano, né? Enquanto homem que consegue prover recursos para a família, a mulher que consegue criar os seus filhos, porque muitas mulheres são sozinhas. Então, as empresas têm um papel social absurdamente grande principalmente na nossa geração. E eu percebo que tudo, absolutamente tudo, deságua dentro das empresas. Se a gente sentar com um empresário hoje para conversar, às vezes, nem sempre 50% do problema dele é vendas. Na maioria das vezes, você pode intitular um número de 60%, 80%, o problema dele são pessoas. Ou são as pessoas que ele ainda não tem, que ele quer contratar porque é um perfil específico que ele gostaria de ter no negócio dele. Ou são as pessoas que já estão com ele, que às vezes não atendem tão bem o que ele precisa. Ou são as pessoas que estão com ele e são muito acima do que ele precisa e ele não consegue reter essas pessoas. Então é um problema infinito de quem está comigo e quem poderia estar comigo, né? É uma gestão complexa. Como a sociedade ela tem essa necessidade dessa coisa da instituição, do cumprimento do horário, das políticas de remuneração e também de potencial de crescimento, nós precisamos disso, o ser humano precisa desse padrão. As corporações, elas são essenciais e tudo vai desaguar lá dentro. Tudo. Então, o problema que eu tô tendo com a minha esposa em casa vai desaguar dentro da empresa. O meu casamento, se tá feliz, vai desaguar na empresa. Se eu tô num processo de divórcio, se eu tô pra casar, se eu tô pra ter um bebê, minha mãe tá internada, tudo deságua dentro da empresa, dado ao fato de que as pessoas, elas ainda não se despertaram tanto para a questão que é a gestão das emoções. Porém, entretanto, ainda que tenhamos gestões das emoções, nós somos seres humanos. E depois que a emoção toma conta, dificilmente a gente consegue enxugar essa água, porque é como enxugar gelo. Então, precede alguma questão de mentalidade antes dessa coisa da emoção. Cada ser humano é um universo do ponto de vista emocional e cada um reage de uma forma. Aí você pega uma empresa com 30 pessoas, cada um se emocionando de um jeito, com um problema diferente e toda essa coisa, que eu não digo nem que ela é boa nem ruim, porque é próprio do humano, não tem como a gente tirar isso, separar, né? A menos que a gente contrate só robôs, não tem como. Isso começou a gerar um colapso dentro das corporações. Um colapso tão grande que as corporações elas conseguem evoluir tecnologicamente, elas conseguem expandir os seus produtos, os seus serviços, elas têm estratégias de crescimentos absurdos, né? A gente vê pelo movimento das startups, então ideias que começam aqui de um podcast, daqui a pouco é uma empresa multimilionária. Então o ser humano ele se adaptou muito para essa coisa da evolução e do crescimento e da expansão financeira, de território e de espaço. Tá, tudo bem, mas
como eu chego, como eu ocupo esse espaço que eu tô conquistando? Com pessoas. Só que as pessoas, elas não são tão pragmáticas e quadradinhas de acordo com o planejamento, né? As pessoas, elas são universos um pouco mais complexos. E aí, o que eu faço com isso? Eu vou fazendo como dá, do jeito que dá. Só que fazendo como dá, do jeito que dá, a gente tem os cenários que temos hoje. Então, a gente tem um batalhão de líderes que tem formações excepcionais, pessoas, às vezes, que falam várias línguas, pessoas que são leitores assíduos, que estão fazendo treinamentos, etc, etc. Mas quando eles precisam sentar com uma pessoa, pode ser com a mulher dele, pode ser com o funcionário dele, pode ser com o estagiário, ele não consegue dizer, olha, na última semana você se atrasou 3 vezes. Ele vai dizer, você é um atrasado. Sim. Você só atrasa. Então, percebe que o nosso problema é um problema de comunicação. Não é um problema de conhecimento, não é um problema de profundidade de conhecimento, é um problema de comunicação. As pessoas não se comunicam consigo mesmas, elas não conseguem fazer essa comunicação com o outro. E eu vejo que a NR1, aí eu vou falar de uma forma um pouquinho mais chula, mas eu acho que vai ficar muito claro para todo mundo. Essas novas diretrizes, porque a NR1 já é uma lei que existe, então ela já está cuidando da saúde do colaborador, só que agora ela vai ter um adendo para a saúde emocional dessas pessoas. A NR1, ela só está olhando para um incêndio, né, para uma mata que está incendiada, e ela está dizendo assim, bom, vamos pegar os extintores e vamos fazer alguma coisa com esse fogaréu. A NR1 é isso, né? O que ela pede para nós é apagar esse fogo. E aí eu vejo que tem bastante pessoas que estão com seus extintores prontas para apagar esse fogo. Mas a pergunta que eu faço, e porque eu desenhei o projeto como ele é hoje, eu apago esse fogo, mas qual é a causa dele? Então, eu pretendo, né, com a MCX 360, fazer o que eu já faço, só que de uma forma um pouco mais contundente e um pouco mais tabulada, porque ela traz toda uma questão de tecnologia para ajudar a gente a entender os números e acompanhar os resultados. Eu vejo como, sim, são vários extintores, mas a fim de solucionar na causa raiz. É um problema infinito. Pode ser que não tenha solução. Pode ser que seja, de fato, um problema infinito. Mas ele precisa ser gerido. Não só apagado o fogo. Ele precisa ser mitigado. E a NR1 está dizendo isso. Olha só, empresário. Você vai crescer, você vai evoluir, você vai ter faturamento, mas você vai estar cheio de atestados, você vai estar cheio de gente te processando, você vai estar respondendo um monte de processos sobre assédio, moral, sexual e etc, etc. Daqui a pouco toda a tua liderança vai estar com burnout, toda a tua liderança vai estar estressada, e aí os caras vão começar a te trocar por uma diferença salarial de R$ 500, por um... que a gente ouve muito, né? Não, eu vou lá para outra empresa porque lá tem um plano de saúde. Porque às vezes a pessoa ela já está transbordando tanto que ela perde o senso dela de escolha. Ela já não tá escolhendo mais, ela vai para onde ela acha que vai respirar mais aliviada. Então a NR1 tá dizendo isso, ó, tua mão de obra tá difícil, o turnover tá muito alto, você não consegue reter as pessoas, ou você não consegue trazer as pessoas legais para dentro da tua empresa, porque talvez, vamos entender melhor, você precise olhar para uma parte da tua empresa, que são pessoas, e que você talvez não tá dando a devida atenção. Fiz um resumão, depois a gente entra nos... Não, e assim, ó, tu trouxe algumas recordações para mim, né? Eu, quando comecei a trabalhar como administradora, eu me formei muito nova, 24 anos já era administradora. Eu fui para dentro das empresas e eu sempre tive esse olhar para as pessoas. É tanto que eu fui dar aula e é onde eu gosto de estar. E eu lembro que numa construtora que eu trabalhei, eu era auditora interna dessa construtora, que eu trabalhava com gestão da qualidade e tinha que fazer as auditorias. Teve um evento muito impactante, né? Um pedreiro se jogou lá de cima da obra. E isso, assim, reverberou, quiseram apagar o assunto, ninguém falou sobre ele, porque não queriam que virasse escândalo, senão os clientes não iam comprar os apartamentos. Foi um caos. E eu lembro que o que motivou ele a fazer isso foi insatisfação no trabalho. Porque existia uma meta muito... assim, tinha que entregar o apartamento, o prazo era muito curto e os clientes já estavam reclamando, colocando a construtora na justiça. Então, ó, isso foi em 2012. Já estava ali, ó, na cara do empresário que uma coisa estava errada.
E olha que essa construtora que eu trabalhei, ele tinha um setor de RH com 4 psicólogas, mais uma administradora como gerente. Por quê? Porque eles já faziam muita festa de aniversariante do mês, fazia confraternização, tinha toda uma estrutura para olhar para esse trabalhador. E assim mesmo não conseguiram enxergar que havia um problema profundo ali. Então, sim, essa questão da saúde mental, naquela época nem celular tinha como tem hoje, né? Que eu coloco muito essa questão da ansiedade e da depressão, um dos pilares é eu me comparar com as pessoas que estão na internet. E isso a gente escuta muito, né? As pessoas acham que elas não chegaram no sucesso porque se compara com quem está pilotando uma lancha. Isso às vezes é muito mentiroso, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas acontece. É que é interessante porque, Fabi, o que acontece? O problema nunca é o problema. O empresário, como ele tem uma visão 360 e ele precisa olhar tudo do ponto de vista muito amplo, é humanamente impossível, por mais que ele tenha consciência, ele conseguir entender com profundidade. Mas o fato é, as pessoas que estão dentro das corporações e que não estão bem emocionalmente, o problema não necessariamente é a empresa. Sim. A empresa é aquela gota que falta para o copo transbordar. Mas nós estamos caminhando por um tempo, e engraçado que eu já encantava essa bola lá atrás, e eu acho que eu te falei no segundo podcast que eu fui, que as empresas elas vão ter que amadurecer e entender que elas vão se tornar instituições de ensino. Uhum. E entenda por que eu tô dizendo isso. As pessoas sofrem porque elas conhecem pouco de si mesmas, elas conhecem pouco das suas emoções, das suas necessidades, das suas carências. E tudo que é desconhecido não é gerenciável. Como que eu vou cuidar de um trauma que eu nem me dei conta que tenho? Como que eu vou gerenciar minha frustração com o meu marido se eu ainda não me dei conta que essa frustração, de repente, eu trago lá da minha família e eu tô só espelhando nele? Então, as pessoas padecem, não é porque elas não conhecem as coisas, mas é porque elas não se conhecem. A empresa, se ela não entender, e de forma agora jurídica, né, e elas estão sendo cobradas e chamadas para olhar para isso, não por livre e espontânea vontade, mas se elas não entenderem que o papel social delas cada vez mais vai aumentar, elas vão manter um turnover sempre muito alto. O maior problema do empresário sempre vai ser pessoas. Marília, mas e aí? Quer dizer que a empresa vai se tornar uma instituição para cuidar de gente, para ter que ficar parando o processo? Acontece que se eu não paro, né, o processo para cuidar da pessoa que cuida do processo, em algum momento isso vai gargalar, porque a pessoa não é uma máquina. Sim. E o empresário, a gente diz lá em Minas, aceita que dói menos. Então, assim, eu sou das verdades, né? Eu tenho que falar a verdade, não adianta iludir as pessoas. Se você tem um problema, e ele é um problema que você não consegue dominar 100%, ou seja, é sempre uma caixinha de Pandora, você nunca sabe o que vai sair dali de dentro. Se você não gerir isso da perspectiva que de fato ela é, complexa como tal, e cheia de emoção como tal, isso vai desaguar. Vai desaguar, não tem o que fazer. Marília, mas se a gente começar a cuidar das pessoas, as pessoas vão ficar melhores, vão trabalhar mais, vão performar mais, aí é uma escolha das pessoas. Só que você vai dar recurso para quem é bom se tornar melhor ainda. Você vai dar recurso para quem quer melhorar, conseguir melhorar de fato. Então, você vai dar o recurso. Olha só, se você trabalhar aqui comigo, eu te dou condições e eu tenho toda uma estrutura para aumentar a tua maturidade emocional, para que você consiga ser mais autogerenciável, automotivável, para que isso melhore a tua vida, que por consequência te melhora como um profissional. O cara que é bom, ele vai falar, meu Deus, eu não sei nem o que é isso, mas me dá que eu quero aprender. O cara vai fidelizar a empresa, ele vai entregar o melhor que ele tem. Aquele que não quer nada, que não está interessado, ele vai trabalhar para aquele empresário que não tem esse nível de maturidade. Então vai acontecer uma seleção natural de quem fica com você e quem não fica, a partir do momento que você aumenta a tua maturidade em relação a isso e a tua visão pragmática e realista. O fato é esse, as empresas, elas têm um papel na sociedade que vai para além hoje de entregar o salário. Marília, se é contra ou a favor? O momento não é para eu dar a minha visão pessoal. O fato é que existe esse problema. O problema é infinito. O empresário tem outras milhões de coisas para se preocupar.
Agora, ele já não tem mais escolha, porque a NR1 tá aí e vão existir vários canais de denúncias prontos para ouvir o que teu funcionário quer dizer, e ele vai denunciar mesmo, e ele vai falar mesmo, tá? E as pessoas vão ser orientadas a falar. E se você não estiver fazendo o básico, sim, você vai ser multado, você vai ser autuado, isso vai ferir a imagem do teu negócio, isso vai ferir o teu caixa e não tem como voltar. Marília, se é a favor ou contra? Isso é uma outra história. Eu até te ia perguntar aqui, né? Você acha que hoje as empresas elas estão reativas ou elas estão aceitando numa boa já nesse início do processo, né? Porque educação empresarial sempre existiu. O problema é que não davam ela como uma das coisas que tinha que fazer para o negócio. Agora o empresário, ele... Não, tá bom, eu vou aceitar que vão vir umas pessoas aqui ensinar alguma coisa pro meu funcionário. É só quando a indústria é muito grande, que tem as semanas CIPAT e tudo mais, é que eles têm esse olhar meio que é obrigatório ainda, né? A gente tem dois cenários. Aquele empresário que já tem essa maturidade, que inclusive no nosso diagnóstico a gente vai avaliar a maturidade do negócio, né? Por meio de notas. Sim. O empresário que já tem essa maturidade, que ele já entendeu a importância das pessoas e cuidar de pessoas, a NR1 para ele não é novidade. A NR1 para ele é só a possibilidade de uma certificação e ele ter benefícios, porque ele vai ter benefícios. Então, para ele, é a cereja do bolo. Ah, que legal, até que enfim, agora de repente eu ganho algo por estar fazendo o que eu faço. Sim. Ou a gente tem o cenário daquele empresário que é um completo descrente na possibilidade de desenvolver pessoas e ele é completamente descrente na ideia de cuidar da questão emocional das pessoas. Que eu não posso julgá-lo, porque de repente ele tem resultado e não questiona quem tem resultado, mas ele vai começar a ficar com uma fatia de funcionários que de repente não é muito o perfil que ele quer, porque o coleguinha dele que tá cuidando de gente vai ser mais interessante pro cara que é bom e que preza trabalhar num ambiente em que a comunicação é fluida, em que a comunicação ela é direta, mas ela é educada, ela é gentil, ela é profissionalizada. Então, assim, não existe emprego, as pessoas estão desempregadas. Não, a questão é, as pessoas boas escolhem onde vão trabalhar. As pessoas boas, que de fato têm compromisso com a própria existência, elas estão escolhendo onde elas vão trabalhar. E ponto final. Eu acho isso um absurdo. Pois é, gente, é o que temos, tá? E eu só vejo vantagem nisso, tá? Só vejo vantagem. A gente saiu daquela era que você tinha que trabalhar porque você tinha que trabalhar e era o que tinha. E você não podia valorizar a pessoa que você era e a entrega que você dava. Hoje em dia as pessoas podem, porque tem empresas que olham para isso e valorizam isso. Então, o cara que é resistente, que acha isso um absurdo, que não vê vantagem nisso, porque tem vantagem, ele vai ficar com aquela fatia de pessoas que não conseguem notar essa diferença, que tanto faz. A empresa que cuida de mim ou a empresa que não cuida. E tá tudo certo, é do jogo. É que essa questão de saúde mental envolve muito autoconhecimento, né? E olhar para as próprias feridas. Às vezes o líder, ele condena a terapia, entendeu? Ele acha que não precisa de terapia, que isso é frescura. Então, olhar de forma macro, que, eu não preciso de terapia, então tampouco meu funcionário precisa cuidar da saúde mental, é o que pode findar num fracasso corporativo. Eu queria te perguntar, assim, quais são as empresas que são obrigadas a fazer NR1, se tem uma quantidade mínima de funcionários, entendeu? Departamentos, enfim. Todas as empresa que tiver 1 funcionário, 2 funcionários, as que tiverem 500 funcionários, indústria, enfim, todas as empresas, elas são obrigadas a se certificarem, estarem atentas a esse cuidado, a olhar para a questão psíquica das pessoas, e elas serão autuadas, sim, caso, né, haja denúncias ou qualquer coisa do tipo referente a qualquer tipo de abuso ou carga excedente, ou enfim, qualquer coisa que coloque essa pessoa em risco emocional, em risco psíquico. É uma situação, Fabi, você falou e eu lembrei de um detalhe. É tão delicada a coisa, e aí às vezes a gente pensa, mas como assim uma lei? Por que eu vou ser autuado? Eu já atendi empresas que, Marília, vamos fazer uma pesquisa de satisfação com a equipe? Vamos. Eu tô muito ansioso, eu tô curioso. O empresário, eu quero muito ver o que eles falaram, eu quero saber como eles veem o meu negócio. E aí a gente tem o resultado
E esse resultado é tabulado, né? Você vai entender quem tá feliz, quem não tá, e os motivos da insatisfação. E aí a gente tem aquele empresário que ele é um curioso da melhoria. Nossa, que interessante, eu nunca imaginei que se eu colocasse um bebedouro o pessoal ia ficar mais feliz. E a gente tem aquele empresário barra líder, porque quando eu tô falando de uma empresa grande, uma multinacional, uma empresa gigante, né, às vezes nem sempre esse resultado ia pro dono da empresa. Sim, pros líderes, pros gerentes de planta, etc. E pessoas que se ofendem com o Sim, leva resultado pro da pesquisa. pessoal. Se ofendem profundamente. Eu já faço tudo para esse povo, eu não durmo de noite, eu não sei o quê, eles ainda estão reclamando do café, eles estão reclamando da água. Então, assim, é uma questão de mentalidade que... e engraçado que quem acha a NR1 um absurdo, geralmente são as pessoas que se ofendem com a opinião das outras sobre algo relacionado a elas. Se a maturidade emocional do líder tá nesse nível dele se ofender com uma pesquisa anônima em que as pessoas estão dizendo para ele, cara, melhora nisso porque você vai ficar excepcional, ou seja, tá aqui a tua chance de ser melhor, e o cara se ofender com isso, a NR1 é uma ofensa. Uhum. Não tem como não ser, né? E tá tudo certo. Agora, aquele cara que colocou a lente, né, da evolução, do crescimento, da expansão, ele vai falar, bom, eu não gosto de fofoca, mas se é um feedback positivo, se as pessoas estão parando o tempo delas para dizer o que eu posso melhorar na minha liderança e no meu negócio, se elas, a troco de nada, querem me ajudar a ser melhor, peraí, me dá isso daqui, porque eu vou almoçar e jantar isso daqui. Então, a maturidade da empresa está muito ligada à maturidade da liderança, está muito ligada à maturidade desse empresário. Aí entra a importância do diagnóstico. Porque a empresa, ela tá faturando bem, ela é uma empresa rica, ela é uma empresa isso, ela é aquilo, ela é aquele outro. Só que, e o empresário é um cara visionário, o empresário é um cara diferenciado, é um cara aguerrido, mas a liderança dele se ofende com o feedback do funcionário. A liderança dele se ofende porque o funcionário, ele acha que o horário que ele tá almoçando é inviável, porque ele acorda muito cedo, e aí, porque ele tem que levar o filho na escola, e ele fica com fome, tem que trabalhar com fome. Ele acha um absurdo o funcionário fazer um questionamento sobre isso. Entende? Então, assim, é uma problemática estrutural. A NR1 não vai resolver o problema, a menos que as empresas entendem que não é só sobre rodar uma pesquisa, olhar o clima organizacional, entender o índice de motivação dessas pessoas. É olhar para isso e tratar essa coisa. E tratar. Começa em quem? Na liderança. E assim, quando você fala de inteligência emocional, e aí a Mari, por muito tempo, né, trouxe a inteligência emocional para dentro dos negócios. Para mim, isso aí, para a pessoa sobreviver no mundo hoje, tem que ser inteligente emocionalmente, porque quando o funcionário escreve, e aí tem que ser uma resposta subjetiva, se for de X numeração, não vai saber o verdadeiro sentimento. Mas se ele escreve, eu não gosto disso, eu estou desaprovando aquilo, não sei o quê, levo bronca de graça no meu trabalho, e o líder leva para o pessoal, ele tem que saber, o líder, que aquilo ali também é o sentimento do colaborador. E que muitas vezes ele vai jogar aquilo ali porque ele sabe que é anônimo. E aí é onde o líder falha, porque é óbvio que a pessoa que está escrevendo está jogando para fora a raiva, a insatisfação, a frustração. Não, mas pera lá, o que importou daquilo ali, né? Isso tem que ser separado. A coisa da inteligência emocional ela é tão grave, tão necessária e tão urgente, que quando a pessoa tá falando pra você sobre o que ela sente, pode ser em relação a você, em relação ao teu negócio, em relação à vida, seja lá o que for, ela tá te dando uma chance gigante de você conhecer ela no seu mais íntimo e perceber coisas que ela não diz. Então, às vezes, ela tá desaguando coisas ali que não tem a ver com você. Sim. Mas ela tá te dando a ferramenta pra você entender exatamente quem ela é e qual é a dor dela. Ela tá te dando uma oportunidade. Agora, se você se ofende com isso, com o fato de que as pessoas, elas têm o direito de falar o que elas sentem, mesmo que de forma equivocada, mesmo que, às vezes, te acusando, é um direito que a pessoa tem. Agora, você tem o direito de se ofender ou não com isso. Marília, como eu defino o nível de maturidade de alguém? Sobre o quanto ela se ofende com aquilo que o outro diz. Se você diz uma coisa muito ruim, eu tenho o direito de me ofender? Eu tenho, mas por que eu me ofenderia? Por quê? Porque você disse que eu sou uma mentirosa. Tá, mas você sabe quem eu sou?
né? Você conhece a minha história, você convive comigo, você mora na mesma casa que eu? Não. Então você está falando de uma parte da minha vida muito superficial, baseado na tua visão de mundo. Eu vou me ofender com isso por quê? Se o que você disse não altera quem eu sou, né? Então, agora, se você dizer uma coisa que do ponto de vista legal eu posso te processar, disser que eu sou uma pessoa que rouba, uma pessoa que... Aí é diferente, porque aí você tem que ter provas. Agora, se você está dizendo alguma coisa a respeito do meu comportamento que é uma inverdade, eu só vou me ofender com isso em duas situações. Se isso de fato for verdade, e aí você tá desmascarando uma verdade minha que talvez eu queria manter oculta, ou se eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. Do contrário, é uma informação que não tem relevância. Ela não muda a minha perspectiva. Agora, será que os nossos líderes, será que o empresário que está nos assistindo, ele contrata pessoas para cuidar de pessoas que têm esse nível de compreensão? Porque quantos empresários não sabem realmente o que está acontecendo dentro da empresa deles, porque a equipe tem medo do líder, a equipe não fala de fato porque tem medo de ser mandado embora, às vezes o cara está sendo coagido, às vezes o cara está cheio de dívida, ele não pode perder o emprego. E aí o cara tá trabalhando mal, tá sabotando o processo, tá produzindo errado, tá faltando. E a gente entende o quê? O problema é do cara que tá faltando, que vive dando atestado. Tá, mas quem tá entre ele e o processo dele de entrega? É um problema de conduta moral? Será mesmo? Será que é uma conduta? Será que o cara é um folgado? Será que o cara é um aproveitador? Tá aí, a NRU tá te pedindo isso, cara. Faz um raio-x da tua empresa. Ouve as pessoas do teu negócio. Só que não é só fazer perguntas, né? Tem toda um padrão para se fazer essas perguntas, né? Porque são perguntas assim que aparentemente são simples, mas que elas trazem informações muito importantes. É para isso, é para tirar o cara do escuro, para ele saber o que tá acontecendo. Mari, assim, ó, o que tu tá trazendo até me fez umas perguntas que não estão no roteiro aqui. O que eu tava pensando aqui, né? A gente tava falando de inteligência emocional dos líderes e tudo. Tá, beleza. A NR1 vai entrar nas empresas, vai trazer à tona o que existe de mais obscuro dessas pessoas, porque elas vão ter a oportunidade de falar o que elas quiserem. E aí eu vou ter que ter um líder maduro para neutralizar essa informação, tudo. O teu projeto, certo? Eu queria que você falasse sobre o seu projeto. É um diagnóstico, beleza, mas você está trazendo vários profissionais de várias áreas. Por quê? Primeiro eu tenho que trabalhar esse líder, porque se minha liderança ela não está preparada para receber a NR1, a informação que vem na R1, nós teremos um outro problema. Se a NR1, né, esses colaboradores não forem trabalhados dentro dos anseios dele, e aí a gente entra com o psicólogo, com a parte jurídica, né, os processos e tudo, bem-estar, enfim, nem que seja ginástica laboral, o cara vai reclamar que não tem exercício físico na empresa. Tu vai ter que providenciar. Fala um pouquinho do teu projeto, se é para liderança, se é para o chão de fábrica, se é para os dois, e o que você identifica nesse diagnóstico que vai fazer a empresa se enquadrar na NR1. É um projeto, é um hub, então a ideia é trazer as pessoas que têm suas expertises em áreas distintas. O primeiro passo é o diagnóstico, depois a implementação e acompanhamento. O diagnóstico é o quê? O diagnóstico a gente vai pegar todas as estruturas que a NR1 preconiza, como regras e direito do colaborador. A partir dessas diretrizes, a gente vai mapear a empresa e entender, peraí, essa empresa... a equipe, qual é a nota de satisfação dessas pessoas? Nós temos 300 pessoas e o percentual X está feliz aqui, um percentual X está desmotivado. Mas por quê? Qual é a causa disso? Tá, entendemos o que as pessoas veem e têm de expectativa em relação à empresa. A partir dessa pesquisa, a gente já tem uma noção, já tem um termômetro de como a empresa cuida dessas pessoas. Aí a próxima etapa do diagnóstico é entender. Essa empresa tem as ferramentas necessárias para atender essa demanda? Que são um RH estruturado, né, um atendimento emocional, um desenvolvimento motivacional, um acompanhamento emocional para essas pessoas, um olhar para essas pessoas? Não, Marília, tem um RH aqui, tem uma psicóloga, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Tá, e qual é o trabalho que essas pessoas exercem? Chega em quem esse trabalho? Qual é a dimensão dele? É possível fazer alguma coisa no individual para casos específicos, não é? A empresa tem um canal de denúncia interno?
Tem, mas quando a pessoa denuncia, como é tratado isso? É tratado com olhar jurídico e também psicossocial? Ou seja, juridicamente tem um compliance para olhar para essa denúncia e entender a problemática que ela é pro negócio, e tem a pessoa que atua na parte psíquica para entender quanto isso pode desaguar num problema muito maior, numa depressão, num pânico ou qualquer outra coisa que seja? Marília, não temos nada disso. Tá, a gente vai fazer o diagnóstico e mapear tudo isso. Porque não é só rodar uma pesquisa de clima e ter um canal de denúncia. Não, você tem que fazer a tratativa e isso é um trabalho contínuo. Tem que ter um acompanhamento. O diagnóstico vai dizer para o empresário quais são os gaps que ele tem e quais são as abas que estão em abertas com relação à qualidade da saúde emocional do colaborador. A partir do problema dele, da nota dele, da maturidade do negócio dele, aí sim a gente cria um escopo de trabalho. Dentro desse escopo, a gente vai identificar. Nós temos aqui uma linha de produção de 300 pessoas. Qual é a média salarial dessas pessoas? Em que bairro elas moram? Qual é a qualidade de vida delas? Elas se alimentam bem? Elas não se alimentam bem? Então, trazendo para a tua área, a gente entende que essas pessoas não produzem tanto porque elas se alimentam mal. A alimentação delas é uma alimentação pobre em proteínas, não gera energia para elas. A gente identificou aqui que essas pessoas não dormem muito bem. Por que elas não dormem muito bem? Porque elas ingerem pouca água, ou elas tomam muito café, Tá, então peraí. Então, nesse escopo aqui, a gente vai inserir aqui uma palestra para que essas pessoas entendam e compreendam a importância da alimentação, para que elas entendam o que é gerador de energia e o que é um consumidor de energia, para a vida delas ser melhor e automaticamente para elas produzirem mais. Nós entendemos aqui que essas pessoas têm uma baixa resistência a lidar com frustração. Então, são pessoas que têm dificuldade de ouvir não, são pessoas que querem fazer as coisas do jeito delas. Então, peraí, nós vamos ter que elevar a consciência delas sobre a autoliderança. Então, nós vamos ter que trazer um programa interno para a empresa, mensal, quinzenal, para elevar o conhecimento delas em relação à importância da autoliderança. O quanto é importante você lidar com uma frustração? O quanto é importante você gerir isso? E o que tem de bom nisso? O que isso te ensina? É um trabalho, é um escopo para no mínimo 1 ano, sabe? Não é um escopo aventureiro. Sim. Não, é um escopo de transformação. E basicamente fiz o diagnóstico, vi o tamanho do elefante branco que está na minha sala, que ele não é pequeno. A partir desse diagnóstico, o empresário vai entender por que ele tem tanto de retrabalho, por que ele tem tanto desperdício, por que ele tem tanto atestado, por que o turnover dele é tão alto. Ele vai entender isso, não tem como ele não entender. Aí ele vai ter uma escolha, tá? Marília, vamos desenhar o escopo? Dentro desse escopo, a Marília vai levar o compliance, a psicóloga organizacional, ela vai levar a pessoa que vai falar da nutrição, a Fabi, por exemplo, vai levar a pessoa que vai falar de inteligência emocional, a outra pessoa que vai falar de relacionamentos saudáveis, a outra que vai falar sobre gestão do tempo, que às vezes as pessoas não sabem fazer gestão do tempo, né? A outra que vai falar sobre automotivação. Essas pessoas já estão no nosso escopo e elas trazem essa expertise que é a área de atuação delas, né? Tá, mas onde entra a Marília nisso? Eu trabalho com consultoria há praticamente 10 anos. Então, a facilidade que eu tenho para fazer essa leitura e desenhar esse escopo é absurda, porque eu já faço isso. Eu já fiz essa tratativa. A diferença é que agora, Fabi, a gente tem uns indicadores e a gente tem toda uma questão de tecnologia que nos dá um dashboard da empresa. Não é só o que eu disse, os números estão aqui, né? E esse escopo a gente vai trazer as pessoas assertivas para cada caso. É um trabalho personalizado. E se não for um trabalho personalizado, eu não resolvo o problema, porque as pessoas, elas são distintas. A cultura da empresa é distinta de empresa para empresa. Então, é um trabalho, sim, cultural, tá, para o negócio. É uma coisa que vai se plantar em 1 ano e ele vai colher, quiçá, por uma vida toda, porque o compliance, ele traz esse apelativo no intuito de documentar essas coisas, de criar-se as normas e fazer as normas valer e trazer toda essa coisa mais documental. Então, garante uma cultura fortalecida e também garante uma elevação de maturidade, um novo nível de compreensão para essas pessoas. E, por fim, um acompanhamento. Porque daí o acompanhamento a gente rodou o escopo, conseguimos aumentar o nível de maturidade da empresa, mas a empresa vai estar contratando novos líderes, ela vai estar nesse fluxo de mudança.
Se tem uma coisa que acontece rápido e que muda muito é o cenário das empresas. Então, esse trabalho de acompanhamento é para manter a certificação desse empresário. Porque se bate uma denúncia no ministério, o que acontece? Ele vai ser autuado. Só que ele tem toda uma retaguarda, ele tem toda uma documentação do trabalho que vem sendo feito. Eu ia te perguntar isso. Então, ele vai ter todos os relatórios que são certificados, que vai avaliar a qualidade emocional dessas pessoas e o acompanhamento. Ele vai ter os atendimentos da psicóloga organizacional que vai estar ali em loco, tudo documentado. Ele vai ter toda a estrutura de palestras que vão estar acontecendo, tudo documentado também. E a gente traz o compliance, que é para ele não se preocupar com isso. Então, se teve uma denúncia, provavelmente essa denúncia já aconteceu internamente e foi tratada internamente. E isso está documentado, isso foi gerido. Ele consegue apresentar, falando, não, mas espera aí, eu estou fazendo o dever de casa. Eu tenho uma estrutura, isso já está em gestão. Isso não ficou jogado ao relento. Ok, perfeito. E à medida que ele consegue a certificação, ou seja, ele vai qualificando a empresa dele como uma empresa que tem essa responsabilidade emocional, ele vai ter benefícios com isso, tanto diante dos órgãos públicos quanto na sociedade. Porque, olha, a nossa nota é X. Então, quem trabalha conosco é feliz, né? A gente tem os feedbacks de quem está conosco. Isso vai atrair, inclusive, currículos e pessoas competentes e que buscam trabalhar em empresas que têm esse nível de maturidade, de cuidado emocional para com as pessoas. Eu não vejo nenhum malefício, eu só vejo benefício. Porém, é uma semente que você inicia o plantio dela hoje, você não colhe amanhã. Então, o empresário também tem que ter essa consciência. É um trabalho de conscientização, é um desenvolvimento, a gente vai trabalhar a cultura do negócio dele. Uma cultura só se estabelece de fato após o 5º ano de trabalho. Nossa, Marília, 5 anos daí não dá, nós vamos enjoar de ver tua cara. Tudo bem? Um escopo mínimo de 1 ano para ele entender e ter um termômetro da importância que isso tem e como isso reflete no caixa dele. Porque isso reflete no caixa. Porque pessoas felizes, trabalho feliz. Né? Tem empresa que já faz isso de forma corriqueira, mas são as empresas maiores. O que a NR1 está trazendo é que se tu é uma empresa que tem 5 colaboradores, tu vai ter que fazer igual, entendeu? E aí as pessoas acham que isso não tem importância, mas tem. Ah, mas eu me dou bem com todos os meus funcionários, que a gente é pequeno, faz confraternização, mas você não conhece o teu colaborador tão a fundo para saber se realmente está tudo 100%. E o diagnóstico vem para isso, né? Para ouvir esse funcionário. Às vezes é uma coisa que passa despercebido, que pode trazer uma grande mudança se for implementado. Exato. E se esse empresário está tendo um caso, por exemplo, que eu vejo muito em todo esse tempo, é muito comum, muito mais comum que você imagina, de assédio moral ou sexual, enfim, de qualquer esfera que seja, se ele está tendo isso dentro da empresa, ou já teve, e não, isso não foi tratado da forma correta, porque é muito comum, tá? O líder causou um tipo de assédio, ele continua na empresa e as coisas estão fluindo naturalmente, tudo não passou de um mal entendido. Eu já vivi isso. Eu trabalhei numa empresa que eu sofri assédio moral e sexual. Então, isso tem um peso muito grande. Quem passa por isso é horroroso, é terrível. E não foi tratado. Não foi tratado, porque o dono da empresa, quem fazia, ele era o topo ali dessa cadeia alimentar. E eu não tive para quem passar isso. Isso ficou ali, não foi resolvido, os incomodados que se retirem. E, gente, isso acontece muito mais do que se imagina. A NR1 isso é para... muitos empresários vão dizer, né? Isso aí é para acabar de ferrar a vida do empresário, porque o empresário já tá todo ferrado. Tá? Qual empresário que tá ferrado? Qual empresário? O que tem esse tipo de prática? Porque o que é o cara que tem consciência, que trabalha de forma ética, ele vai achar isso maravilhoso. Até que fim a minha empresa vai ser certificada porque eu sou esse cara. Enquanto que o outro lá fica tomando meus funcionários por conta de R$50, por conta de um ticket de alimentação. Só que o cara é um abusador emocional das pessoas. É um canal, é uma porta de valorizar quem já pensa da forma e trabalha da forma correta. E é uma forma, sim, de cuidar das pessoas que são vítimas disso. Eu não faço apologia ao drama, ao mimimi, a Fabi sabe como é que eu sou. Mas o fato é, essas coisas existem. E não é brincadeira, eu tô falando porque eu vivi isso. Essas coisas existem de fato. E as pessoas muitas vezes estão trabalhando porque elas precisam. Não é porque elas estão se sentindo bem. Né? E isso é muito grave. E quem vai ter que olhar para isso? Alguém vai ter que olhar para isso em algum momento. O empresário, ou ele assume agora esse posicionamento dele e adequa dele e do time dele, ou sim, ele vai ser punido. Não tem choro, não adianta, não tem para onde correr.
Não tenha. A sociedade está cada vez mais consciente sobre essa coisa do cuidado da dignidade humana. Não tem o que fazer. Eu te pergunto, uma coisa que vai dizer pra você que você tem que ser boa, que você tem que ser correta. Tá, você vai falar, legal, vamos, dá a mão aqui, tamo junto. Por quê? Porque você tá fazendo o certo, você tá preocupada com isso. Ah, não tem novidade nenhuma pra você. Mas e o cara que é teu concorrente, que não age de forma correta, que não tem esse nível de pensamento? Pô, esse cara, ele... Qual é a equidade nesse cálculo? Então, a NR1 vai trazer basicamente isso. As novas normas, né? Porque a NR1 já tem. Eu lembro que quando eu trabalhei numa empresa de carro de luxo, eles falavam muito sobre as 3 comunicações, né? E uma das 3 comunicações que são super importantes dentro do negócio, e o pessoal acha que é a do cliente. Eu preciso comunicar ao cliente uma promoção nova. Eu preciso comunicar ao cliente uma mudança de horário, porque o cliente tem sempre razão. Mas, se o teu funcionário não receber a informação, não estiver feliz, não estiver indo para o trabalho, gostando de ir fazer o que ele se propõe a fazer, vai findar no cliente. Então, esse olhar, às vezes, para a comunicação interna, ele é tão importante, se não for mais importante do que a comunicação para o cliente final. E aí, por que eu estou falando de comunicação, né? Que a NR1 ela vai trazer à luz essa obrigatoriedade de escutar o funcionário, né? E essa comunicação interna pode fazer total diferença no resultado com o teu cliente final. É só o empresário e o líder entender que está tudo conectado. Eu fui para um congresso de felicidade no trabalho. Todos os artigos científicos falavam do bem-estar desse trabalhador. E aí pode ser a caixa do supermercado, pode ser o cara do almoxarifado, pode ser o mecânico da oficina. Se ele está feliz, você aumenta a lucratividade do negócio. Entendeu? Então, eu acho que a NR1 ela só vem para trazer benefícios, não porque vai ter taxa tributária reduzida, enfim, né? Que eu nem sei quais são os benefícios, estou deduzindo que possa ser imposto, mas você pode até explicar isso aí também. Mas é uma coisa que vão ser obrigados a fazer, mas que é bom para o negócio como um todo. Se o empresário, vamos só mudar a mentalidade. Se o empresário ele quer aumentar o lucro, então veja a NR1 como algo para aumentar o seu lucro. Porque na hora que tu escuta o trabalhador e ele fica feliz porque tu vai implementar as ações que têm que ser implementadas, você aumenta o lucro. Teu funcionário numa guerra, né? É quem está na frente ali. É a infantaria, entendeu? Do negócio. É o vendedor. Se eu quero que o meu cliente esteja satisfeito e tenha potencial de recompra, porque qual é a venda mais barata? É a recompra, é o cliente fidelizado. E eu sei que quem vai atender essa pessoa, quem tá na linha de frente, quem tá produzindo, ou seja, quem tá fazendo o meu produto ou entregando o meu serviço, antes de eu cuidar lá do meu cliente, eu vou cuidar de quem vai entregar. Isso aí. Então, se eu tenho um restaurante, o meu garçom é que vai olhar no olho do meu cliente, não sou eu. Só que acontece que às vezes o empresário ele tem apego no negócio dele. Ele tem apego na coisa, sabe? Ele acha que é dele. É dele só o CNPJ. E a conta bancária e os boletos. Agora, todo o restante, toda a mágica ali no entorno para fazer a coisa acontecer não pertence a ele. Tá na mão das pessoas que vão fazer a mágica, que vão entregar. Então, qual é a chance, né, de um garçom olhar no olho do meu cliente e dar um bom dia para ele, né, e perceber o cliente ali, dar devida atenção para ele, se eu comecei o dia gritando com ele, se eu comecei o dia reclamando, se eu comecei o dia com ele dizendo que tá tudo uma merda, que o imposto tá muito caro, que o Brasil tá ruim, que não sei o que, qual a chance, né, qual a energia que ele vai para esse atendimento? Agora, e se eu der para ele as ferramentas para ele estar bem? Ah, mas não adianta, Marília, a gente faz isso tudo e não adianta, então você tá contratando errado. Aí você tem que resolver um problema de recrutamento e seleção. Aí você tá contratando errado. E aí quem contrata errado não tem o que salva, né? Aí não tem o que fazer. Agora, se você estiver contratando certo, mas como é que eu contrato certo? Onde estão as pessoas certas? Tá, o que você oferece para as pessoas boas? Essa é a pergunta. Ah, mas eu pago um salário muito bom. Tá, você paga um salário muito bom, mas você fala pro cara que fora dali ele não tem vida melhor. Você fala pro cara que só na tua empresa ele vai ter a abrangência que ele deseja. Que em lugar nenhum ele vai ganhar o que ele ganha. Isso é assédio.
cara não tem liberdade pra olhar no teu olho e falar, cara, olha só, tudo bem me corrigir, mas eu não gosto de grosseria, tá? Não faz isso na frente das pessoas. Ah, tá todo mundo mimizento. Não, as pessoas, elas estão conscientes de como elas querem ser tratadas. Elas estão conscientes com relação a isso e elas podem falar sobre isso. Uma pessoa que tem um devido equilíbrio e que mantém uma certa postura profissional, ela não sujeita esse tipo de comportamento. Ela não sujeita. Por quê? Porque ela já sabe, já foi dito, a gente já foi instruído, nós estamos numa geração completamente diferente. A gente vira a noite trabalhando, não tem problema, desde que o teu enriquecimento não me sugue e me faça crescer também. Tudo bem eu enriquecer a Fabiola, não tem problema, eu vou trabalhar para ela, eu vou enriquecer ela, mas qual é a contrapartida que eu tenho? Eu também vou evoluir junto com ela? Eu também vou ganhar parte dessa fatia do bolo? Aquela era em que você escravizava todo mundo e ganhava às custas de qualquer coisa, isso aí já acabou, já passou, não existe mais isso. E a tendência é que se as pessoas acham isso ruim, é que vai piorar. Hoje é o ganha-ganha, se só você ganhar, a coisa não vai fluir. Mas e a meritocracia, Marília? Quem entrega mais tem que ganhar mais. Ó, é perfeito, é sobre isso que eu tô dizendo, sobre isso que eu tô falando. Eu tenho isso, isso, isso. Se você trabalhar dessa forma, você vai conseguir ganhar isso. Se você entregar menos, vai ser isso. É um acordo. Agora, eu não entrego pouco e fico tentando falar pro cara que ele tem que entregar muito porque ele é mimizento, porque... Não, peraí, quanto é que você tá pagando pra essa pessoa? O que você tá oferecendo pra ela? Você quer que ela te entregue uma coisa que o teu sócio entregaria? Não, gente, isso é sistêmico, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. O abuso emocional, ele acontece quando? Quando eu exijo de você uma coisa que você não tá apta a me entregar e que você não pode me entregar. Porque da cadeira que você tá sentada, você não tem alcance para me entregar aquela câmera, você tem um alcance para me entregar a xícara. Aí só porque você é um ser humano, tem 2 pernas, 2 braços, é uma pessoa inteligente, eu acho que você pode me entregar a câmera. Não, tem um fator limitador. E o abuso emocional acontece quando eu não entendo a tua limitação e eu não quero entender. E quando a gente vai mapear e quando a gente vai entender e ouvir as pessoas, é para isso. As pessoas vão dizer, olha só, eu tenho um limitador, eu não consigo te entregar isso. Não me cobra isso, porque eu não consigo te entregar. Tá, se não te serve, você não vai abusar dessa pessoa, não vai criticar essa pessoa. E, Fabi, as empresas não estão preparadas para isso. E eu não tô dizendo empresa pequena, tá? Eu tô dizendo empresa grande. Eu tô falando de multinacional. Eu tô falando de empresa que tem uma liderança altamente competente, qualificada, com formações internacionais. As pessoas não têm alinhamento de expectativa. Não existe contrato de expectativa. E é tudo isso que a gente traz para dentro desse escopo. É todo esse alinhamento. Fabi, é basicamente uma universidade para ensinar as pessoas a conviverem, a criarem relações saudáveis. É basicamente isso. E não dá pra fazer esse trabalho sozinho. Por isso o Hub, né? Eu tenho as minhas competências, mas a empresa ela precisa muito mais do que o que só a Marília pode oferecer. Não faz sentido dar. Ah, não, mas eu sou formado em administração, eu sou psicólogo e eu vou te certificar. Cara, não é simples assim. Eu tive um grande mentor que era o dono da empresa e eu colava nele assim porque eu achava que ele era muito inteligente, eu queria muito aprender com ele. E uma vez ele falou assim, eu prefiro educar o meu trabalhador se ele tiver qualidades, habilidades como empatia, sabe trabalhar em equipe, tá sempre de bom humor, e aí eu pago a universidade dele para ele se formar numa faculdade que eu desejar, economia, enfim, contabilidade, do que pegar um currículo que a pessoa tem um monte de curso, mas ela não sabe lidar com o outro. E aí voltamos para a NR1. As pessoas vão ser exigidas a saberem se comportar com o outro, né? Porque eu acho que a emoção, o sentimento gera uma emoção que gera um comportamento. E as pessoas estão se comportando muito ruim porque não sabem fazer a gestão das emoções. E quando eu falo de saúde, e quem já ouviu minha palestra vai lembrar, né? Eu sou nutricionista, tá? Nutricionista é uma das áreas que eu domino. Mas, quando eu falo de saúde, eu falo de 7 saúdes. Não adianta eu fazer plano alimentar para uma pessoa que come as emoções. Então, eu preciso olhar para a saúde emocional, para a saúde espiritual, para a saúde familiar. A pessoa está feliz no trabalho, então, saúde profissional,
Aí, quando isso tudo está alinhado, a gente faz o plano alimentar e a pessoa rapidamente pede o peso que ela lá no início disse assim, eu vim aqui, doutora, porque eu quero perder 15 quilos. Aí, a primeira coisa que vem na minha cabeça, você quer perder 15 quilos? Você ganhou esses 15 quilos como? Em quanto tempo? Em quais condições? Às vezes está com problema com o marido, o filho está adolescente, rebelde em casa, e a pessoa quer fazer um plano alimentar e acha que eu vou dar uma solução para ela. Com 3 semanas ela não consegue fazer a dieta. Porque o problema dela não é organização alimentar ou planejamento alimentar. A raiz está muito mais embaixo. E a NR1, para mim, hoje, você falando inclusive, está diretamente ligada a uma das principais saúdes da gente, que é a das relações. E também outra coisa importante, Fabi. A empresa, ela é um organismo complexo. Você não consegue tratar caso a caso muitas vezes, tá? A menos que tenha um caso mais contundente. Mas num universo por amostragem, se você entende que você falou com 100 pessoas da sua empresa, com 50, e nós temos ali 60% que está questionando a atitude de um líder específico, nós estamos falando de 60%. São um quantitativo de pessoas consideráveis falando sobre a mesma coisa. É uma retaliação. Não, gente, liderança é liderança. Ou você faz ela, ou você faz ela. Não tem essa possibilidade. Conquista, você conquista. E às vezes aquele líder é o que o cara mais confiava. E aí ele vai entender que esse cara tá adoecendo a equipe dele. E aí ele tá com um problema gigante, um buraco negro de dificuldade com retenção, que ele resolve fazendo uma troca. Ou às vezes conscientizando os líderes. Não tem como o empresário ou o gestor direto de uma unidade não querer ver esse cenário. Porque isso está ligado ao resultado dele. Não tem como. Então, não é só olhar a saúde emocional das pessoas, mas como estão as relações ali dentro da empresa. Porque eu concordo, o que você faz na tua vida pessoal, dificilmente o empresário vai conseguir alcançar, né? Mas ali dentro ele consegue alcançar, ele consegue ter esse diagnóstico, ele consegue ter esse controle. Eu tenho certeza, aliás, porque quem acha não tem certeza, eu tenho certeza que a etapa de diagnóstico já é um passo importante. Já é o cara já vai ter uma noção específica do que está acontecendo para ele. Ele não tem por que ter medo, né? Por isso e por etapas. Porque se a gente chega com o escopo todo, de repente o líder ou o empresário pode se assustar um pouquinho. Por isso a importância de ter as etapas, né? Esse contrato anual, né? E vamos diagnosticar primeiro, vamos entender, Sim. Vamos ver o que está acontecendo. Se a empresa está fazendo tudo certinho, o diagnóstico dela é legal, mas as pessoas não estão felizes, aí sim a gente trata a questão mais da pessoa em si. Peraí, o que está acontecendo com as pessoas? O que a gente pode trazer para melhorar a qualidade de vida delas? Lá com a esposa, com os filhos. Esse funcionário, ele vai ficar feliz com você, porque você vai agregar na vida deles, vai mudar o futuro da família dele. Você vai trazer conhecimento sobre finanças, sobre saúde, sobre comportamento, sobre educação, sobre relacionamento. Não tem prejuízo nisso. Não tem como perder com isso. De forma alguma, não tem. Ele só tem ganhos, né? Ele só tem que estar maduro para olhar para isso e querer. Excelente. Esse assunto daria umas 4 horas de podcast. E olha lá, acho que até mais. Mas estamos caminhando para o final, estouramos o tempo aqui. E é quando o assunto é muito bom. Eu costumo dizer que todo mundo que vem aqui, que estoura o tempo, é porque eu me alimentei do que foi trazido. E a Mari tem esse talento, né? De fazer a gente ficar fixada aqui no assunto. Bom, para a gente encerrar, sempre eu peço para compartilhar uma literatura, alguma coisa sobre esse tema central que é NR1, que é diagnóstico. Então, se você tiver algum livro... Hoje o meu conselho para as pessoas é pesquisar mais sobre as novas normas da NR1. E se você já tem esse olhar para esse cuidado que a NR1 tem com a saúde do colaborador, segurança... Olhe agora também para essas novas diretrizes, porque elas vão começar, sim, a ser avaliadas e isso vai impactar o negócio, não tem como correr. Então, a minha sugestão para você é pesquise sobre isso, né? Entre no nosso site também para você entender um pouquinho do que a gente entrega aí nas nossas redes sociais. E, óbvio, não precisa ficar só com o conhecimento que eu trouxe, né? Procure seu contador, procure seu advogado. O importante é todo mundo estar atento e buscar melhoria constante, não é só eu que tenho a solução, a gente sabe disso. O importante é não
mudar esse mindset, né? E se eu puder dar uma dica, assim, fatal, né? Mude a sua mentalidade. Porque aí você vai entender que tudo é oportunidade. E isso Exato. muda o jogo, né? E para crescimento, né? Isso aí. Muito obrigada, Mari, por ter vindo aqui ao Pausa Saudável pela terceira vez. Eu já tô quase pedindo música, né? Então, Tipo, 3 gols, pede uma música. Eu tô quase pedindo uma música. É isso. você que ficou até o final também, muito obrigada por ter compartilhado aí conosco esse momento. E semana que vem eu estarei aqui de novo. Beijos.